Aleluia. Vamos orar. Querido Senhor, te dou graças por este dia, por esta reunião, pela liderança. Te agradeço pela tua graça e a honra de te servirmos, conforme está escrito. Ninguém toma para si esta honra, a não ser os que são chamados, como foi também Arão. E nós fomos chamados, Senhor, e é uma honra imensurável, não temos como medir. Posso ouvir um amém? Amém. Diga, Senhor Jesus, estou muito honrado por te poder servir. Amém. Muito bem. Olhem agora para mim, esqueçam agora o resto. Eu quero-vos falar um bocadinho acerca do chamado de Deus e a nossa resposta. Todo o chamado exige uma resposta, demanda uma resposta. Okay? Agora, diga comigo, para Jesus, diga, Senhor Jesus, eu mudo agora. Eu quando chamo o Nestlé ou a Luna, é porque eu quero que eles venham, senão não chamava. Quando eu chamo o meu filho, é porque eu quero que ele venha, ou a minha filha, é porque eu quero que ela venha. Se eu não quisesse, não chamava. E quando Deus nos chamou, é porque Ele tem um propósito para nós, senão Ele não chamava. Deus não faz as coisas para ocupar o tempo, nem para perder tempo, nem para se entreter. Sim? Abram a Bíblia em Romanos 14, 18. Há um livro que está na livraria que eu quero recomendar a todos os diretores. Eu sei que o livro não chega para todos, mas nós podemos encomendar mais. Os primeiros a chegar vão ser os contemplados. Eu acho que só tem 5 ou 4. Que é Em Busca de Timóteo. É um excelente livro para liderança e que eu preciso que você leia aquilo muitas vezes. Romanos 14, versículo 18, diz assim: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Há outra tradução que diz que receberá grande honra diante dos homens. Ok? Helder, tenha cuidado com o cabo aí, para não ficar a falhar. Então, quando nós servimos a Cristo, agradável é a Deus. Agora, nós temos que ver como é que vamos servir. Olhem para mim agora, não olhem para o organograma agora. Isso agora já passou. Então vou dizer outra vez. Quando nós servimos a Cristo, agradável é a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Amém. Então vamos servir e vamos servir de todo o nosso coração. Há uma série de versículos bíblicos que eu quero ler que vem tudo nesta sequência. Por exemplo, veja aí Romanos 11, 29. E diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus jamais se vai arrepender de o ter chamado. Entendeu? Quando Deus chama uma pessoa, até o fim da vida dela, a chamada de Deus estará sempre sobre ela. Quer ela responda, corresponda ou não. Deus não se arrepende disso e vai estar sempre à espera que a pessoa desperte e faça o que Ele a chamou para fazer. Olhe para mim. Você não é responsável por correr a carreira de outro. Irmãos, um coelho não tem penas. Uma vaca não tem asas. Você não tem que imitar outra pessoa só porque acha aquela pessoa popular ou bem-sucedida naquilo que ela faz. Você também será bem-sucedido em fazer o que Deus deu a si para fazer. Você pode colar uma crista de cartão na cabeça de um pombo e esperar que ele cante a alvorada. Ele pode ter crista de galo, pode pintá-la de vermelho e tudo, mas quando o sol raiar, tudo que vai sair da boca do pombo é... Ele não vai cantar. Por isso, você não é imitação de nada, você é único, você é autêntico. Então não tente imitar os outros, ou, eu queria ser como fulano ou como Beltrano. Você seria um fracasso. Eu gostava tanto, pastor, de viver naqueles tempos, ver o Senhor, ouvir a voz da boca dele, comer o pão que ele multiplicou. Era do Porto. Ouça.
Você não viveu naquele tempo porque naquele tempo Deus tinha outros. Eram outros que estavam no palco da vida a atuar, era a vez deles. Você vive neste tempo porque é neste tempo que Deus precisa de si. É agora a sua vez de atuar. Não fique então a querer fazer o papel dos outros. Já passou, o seu papel é diferente. Nós só seremos bem-sucedidos como igreja, como corpo que somos aqui, vocês são a minha liderança, se fizermos não o que os outros estão a fazer, fizermos o que Deus tem para nós fazermos. Ai, pastor, mas a igreja tal está a fazer este programa assim e está com muito sucesso, nós devíamos fazer como eles. Não! Nós temos que fazer o que Deus tem para nós fazermos. Nós temos uma identidade, temos uma visão, temos uma unção de Deus sobre o nosso ministério. Eu tenho que seguir o plano de Deus para nós. Ok? Podemos ir mais atrás ou mais à frente, não importa isso. Se fizermos o plano de Deus para nós, vamos ser bem-sucedidos e vamos cumprir o propósito que Deus tem para o nosso ministério. Não se preocupe com os outros, Deus abençoe os outros. Amém? Então, veja aí 2 Timóteo 9. 2 Timóteo 1, 9. O Senhor, Jesus é o Senhor, está tudo dito. Pedro estava sempre preocupado com os outros. E disse uma vez ao Senhor, quando viu João, e Pedro disse assim, e este, que será deste, Senhor? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Se eu quiser que este fique até a minha volta, que tens tu com isso? Segue-me tu. Ou seja, não te preocupes com os outros, nem com a tarefa dos outros, nem com o plano dos outros, nem com aquilo que eu chamei os outros para fazer. Ok? Ocupa-te em seguir-me tu. E esquece os outros. Faz o que eu tenho para tu fazeres. Outra palavra que eu vejo e vem a talho de foice aqui é quando Jesus está lá na praia e os discípulos estão a pescar e veem que é o Senhor. Pedro até atirou-se à água e veio mais rápido. E Jesus disse a Pedro, lembra-se, Pedro, amas-me? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. O original é este sentido. Jesus usou ágape e Pedro respondeu com filéu. Ele devia estar um bocado ainda apertado com o que tinha feito antes, né? Negou-o 3 vezes. E Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. E segunda vez, Pedro, amas-me? E ele disse, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Apascenta os meus cordeiros. Pedro, amas-me? E diz que ele se entristeceu por lhe perguntar 3 vezes. Ele disse, na verdade, na terceira, Jesus disse, Pedro, gostas de mim? E ele ficou triste e ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. Apascenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está a dizer a Pedro? Jesus está a dizer, olha Pedro, tu queres provar que me amas, não precisas te comparar com os outros. Quando há 3 dias atrás tu disseste, ainda que todos estes te neguem, eu nunca te negarei, por ti darei a minha vida. Pedro, não precisas te comparar com os outros, nem de prometer que vais fazer isto ou vais fazer aquilo. Se queres provar que me amas, faz o que eu te mando. Já está, faz o que eu te digo. Quantos de nós aqui amamos a Jesus? Então faça o que Jesus diz para fazer. E faça de todo o coração. Não faça pela metade. Isso é mediocridade. A definição de mediocridade é ficar na metade. Ficar a meio. Mediocridade. Nós não fomos chamados para ficar a meio, nós fomos chamados para correr a nossa carreira até ao fim, ok? Ganhar o prémio, correr de tal maneira que ganhemos o prémio com os olhos postos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não creio que alguém que chega atrasado, que sai antes do tempo, que faz as coisas assim às 3 pancadas, que esteja a correr de maneira que queira ganhar o prémio. Ninguém que quer ganhar um prémio corre dessa forma. Toda a gente que quer ganhar o prémio esforça-se para ser o primeiro, para fazer as coisas melhor.
evolui, estuda para melhorar, não se acomoda. É o que eu já sei. Isso é mediocridade. É o que eu já sei, chega. Não, Deus nos chamou para você ficar onde você está hoje. Fomos chamados para ser como Jesus. Há aqui alguém que já está como Jesus, por favor, levanta a mão e venha orar por mim, e eu vou lhe dar também o microfone, porque você é que tem que estar aqui a falar, não sou eu. Então estamos todos no processo de nos tornarmos como Jesus. Não é para parar agora. Aquilo que eu sei hoje para o ano que vem não serve. A unção de Deus que está sobre a nossa vida, se é a mesma que teremos no ano que vem, nós andamos para trás. A vida é dinâmica. A unção de Deus é dinâmica. Consome-se também. Por isso precisamos de nos abastecer. É uma corrida. Você não pode correr um bocado e parar e achar que está a fazer bem. Temos que continuar perseverando. Por isso é que é preciso a perseverança para ir até o fim. Correr até quando? Até onde? Até ao fim. E correr para ganhar o prémio. Sim? Aleluia. Então, diz aqui 1 Timóteo 1,9. Olha que preciosidade. Diz que nos salvou, Deus Pai que nos salvou, e chamou com uma santa vocação. Todos nós aqui fomos chamados com uma santa vocação e precisamos ter consciência disto. Nós não vendemos termossos e não há nada de indigno em vender termossos. O que eu quero dizer é que nós temos uma santa vocação. Não posso dizer que vender termossos seja propriamente uma santa vocação, ou vender carros, ou o que seja, não importa. Mas nós fomos chamados a uma santa vocação e precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Paulo dizia, não deixarei de glorificar o meu ministério. Ele dava valor àquilo que foi chamado para fazer. E nós precisamos dar valor a isso também. Entenderam? Valorizar, você é um assistente? É uma santa vocação. Porquê? Porque está a servir os santos. Você é intercessor? É uma santa vocação, porque está a servir os santos. Foi chamado para servir. E é vocação porquê? Foi vocacionado, equipado, preparado. Alguém disse que Deus não chama os preparados, mas Deus prepara os chamados. Está no som, está no vídeo. Glória a Deus, isso é uma santa vocação, porque está a servir os santos. Está a tocar, está na igreja das crianças. É uma santa vocação. Está na livraria, é uma santa vocação. Está a servir os santos. Está no bar, é uma santa vocação. Este bar aqui serve os santos. E precisamos, irmãos, precisamos valorizar isto. Precisamos tomar consciência disto. Hebreus diz que ninguém toma para si essa honra, a não ser os que são chamados por Deus. Se nós não desprezarmos o dom que há em nós, nós vamos crescer mais. E Deus vai se agradar de nós. E o corpo de Cristo, este corpo local, vai ser beneficiado. A igreja cresce. Olhe para mim, irmãos, você não deita as culpas para o pastor. Quando acontece algum problema na igreja, é o pastor. O pastor não anda a orar, o pastor está em pecado. Não, isto aconteceu porque aconteceu isto e mais aquilo na vida do pastor. Conversa de murmuradores e de gente que nem sabe distinguir a mão esquerda da mão direita. A igreja cresce segundo a justa operação de cada parte. O corpo faz o seu aumento em amor. Se cada parte parar a sua justa operação, a igreja para de crescer e a culpa não é do pastor. E nós não podemos parar. Não é hora de baixar os braços. Não é hora de ficar no conforto. Ouça, a zona de conforto é o céu. Aqui somos chamados à guerra, à peleja. Aqui somos chamados para correr. Aqui somos chamados para lutar. Aqui somos chamados para trabalhar na vinha. Todas as parábolas que Jesus contou a respeito do reino de Deus, Jesus sempre referiu-se a alguém que faz alguma coisa.
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente na terra. Trabalho. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a rede ao mar. Diga comigo, trabalho. O reino dos céus é semelhante a um negociador de boas pérolas que encontrou uma grande pérola, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Trabalho. Sempre foi assim. Jesus sempre comparou o reino de Deus a alguém que faz alguma coisa. Quando nós paramos de fazer, paramos de avançar com o reino de Deus. O reino de Deus deixou de funcionar na nossa vida. Porque se o reino de Deus é semelhante a alguém que faz alguma coisa, quando alguém não faz coisa nenhuma, então o reino de Deus parou na vida daquela pessoa. E nós precisamos tomar consciência disto. Porque alguns de nós ainda estão a marcar passo. E porque têm movimento, pensam que estão aí muito longe e não estão a sair do lugar. Temos que servir a Deus, mas de todo o nosso coração, com zelo pela obra de Deus, pela casa de Deus. Não é servir com mediocridade, é servir com excelência. O melhor que a gente pode. Sim? Veja aí Jeremias 1,5. Ah, não, espera aí, desculpa, ainda não li. Você não diz nada. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ficamos aqui, não foi? Agora, olha o que diz a seguir. Isto mudou. Um dia eu estava a ler isto e os meus olhos se abriram. E eu tive que engolir algumas pregações de algumas coisas que eu disse. Olha o que diz aí. Não segundo as nossas obras. Ele não nos chamou porque nós fizemos alguma coisa boa e ele olhou, viu e disse, ei, vou chamar este. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos dos séculos. Uau! Olhe para mim. Antes de você nascer, Deus já havia criado um propósito para você cumprir. Você ainda não tinha feito bem nem mal. E Deus já tinha estabelecido um propósito. E um dia, no tempo determinado por Deus, você nasceria para cumprir esse propósito. E pode estar certo que esse propósito que Deus criou antes de o criar assim, faz parte do plano geral de Deus para este mundo. O que significa que se você não cumprir esse propósito, ficou a faltar ali alguma coisa que Deus queria que estivesse lá, mas não esteve porque você tinha um plano melhor. Você não nasceu por acidente, você não é fruto de uma relação bem-sucedida. Você nasceu com um propósito estabelecido. Se eu não tivesse um propósito estabelecido por Deus, eu nem tinha nascido. A minha mãe tentou o aborto 2 vezes e 2 vezes falhou. Porquê? Porque há um propósito eterno estabelecido antes dos tempos dos séculos para eu cumprir nesta terra. Por isso eu não podia ser abortado. Eu sou um aborto mal feito. Glória a Deus! Às vezes eu tenho que dizer isto para mim mesmo. O diabo vem com algumas ideias malucas. Eu digo, diabo, vai-te embora porque eu sei, sou um aborto mal feito. Entendeu? Você está vivo hoje porque é um propósito divino para você cumprir. Irmãos, por que perdemos tempo com tantas porcarias, desculpa a expressão? Manias. Ai, não sei o quê, não largo. Parecemos os miúdos, não é? Agarrados a uma maçã podre. Minha. E você quer lhe dar uma maçã boa, mas ele não larga a podre. Às vezes estamos assim. Deus quer nos libertar, a gente não deixa ser libertos. Deus quer nos ajudar, a gente não deixa. Deus quer levar-nos mais para a frente, a gente dá moa.
Estou ofendido, aquele irmão disse uma coisa que eu não gostei. Ei, Deus está a moldar o seu caráter. Deus quer fortalecê-lo, quer que fique amoado, não é para isso, esse não é o propósito. Vamos embora, vamos para a frente. Há um propósito divino para realizar nesta terra. Jesus em João 17, creio que é versículo 3 ou 4 por aí, ou é por aí, João 17. Jesus disse: Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Nós só vamos glorificar a Deus nesta terra, consumando a obra que Ele nos deu para realizar. Então, se você é assistente, faça-o de todo o seu coração, é para Jesus. O que quer que você faça nesta igreja, não é para mim. Não é para mim. Ai, se o pastor não me falar direito, já não sirvo. Você pensa que está-me a prejudicar a mim? Está-se a prejudicar a si mesmo. Não está a fazer favor nenhum ao pastor. Você só está a cumprir um plano de Deus na sua própria vida. Amém? Então pense bem nisto, guarde isto, sublinhe este versículo. Você foi chamado não pelas boas coisas que você fez. Eu dizia, muitas vezes, provavelmente vocês ouviram-me até dizer isto: irmãos, eu quando me converti ofereci-me voluntariamente para preparar a igreja, para o pastor pregar, o som, etc. Limpava o estrado, limpava as casas de banho, e Deus viu que eu era fiel e não sei o quê, e chamou-me para o ministério. Eu estava errado. Deus já me havia chamado para o ministério mesmo antes de eu nascer. Veja aí Jeremias 1,5. É no Velho Testamento, sabem disso, não é? Jeremias 1,5 diz assim, olha aqui: antes que te formasses no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Liderança tem que abrir a Bíblia mais depressa, vocês não andam a estudar a Bíblia. Ok? Vocês têm que... Já está. Manusear bem a palavra da verdade, né? Não é só abrir a Bíblia, mas é praticar a Bíblia. Jeremias 1,5 diz: antes que te formasses no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Quando é que Jeremias foi chamado para ser profeta? Quando nasceu? Nesta idade, que ainda era uma criança, era jovem? Não. Antes dele ter nascido. Antes de se ter formado. Entendeu? Então olhe para mim. Agora olhe para mim, não olhe para a Bíblia, já passou a hora de ler, agora olhe para mim. Eu fui chamado para o ministério antes de eu ter nascido. Por isso eu não pude ser abortado, entendeu? Creio piamente nisto. Por isso eu não morri em Angola, na guerra. Por isso eu não morri com a malária, quando o médico disse que o senhor já devia ter morrido. Eu tenho um propósito para cumprir nesta terra. Ainda nem sequer comecei. Você tem um propósito para cumprir nesta terra. Você acha que você está aqui, Igreja Zoe, por mero acaso, capricho do destino. Eu ia lá passar, tropecei, caí, olhei e disse: Zoe, eu vou entrar. Oraram por mim e fiquei bom. Estou lá. Não. Eu estou lá porque eu gosto do pastor. O pastor, aquela palavra. Quando ele não está na igreja, eu até nem vou. Mas... Você não está aqui pelos meus lindos olhos. Você está aqui porque Deus o trouxe. Entendeu? E há pessoas que saíram daqui, mas eles próprios não vivem bem com eles mesmos. Eu acredito nisto, sabe? A gente abençoa todas as pessoas, ok? Ninguém é obrigado a estar aqui. Mas há pessoas que saem por qualquer razão, mas não ficam bem com eles mesmos. Porquê? Porque aqui é o lugar onde Deus os colocou. Não tem a ver com eu ser um grande administrador, não tem a ver com eu ser um grande pregador, não tem a ver com a igreja ser isto, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o lugar onde Deus nos colocou para servir. Amém? É isso que nós temos de cumprir. Veja Gálatas 1,15. O que é que o apóstolo Paulo diz também? Gálatas 1,15. Diz assim: mas quando aprova Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, isto é mesmo graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue.
Então olhe para mim. O apóstolo Paulo foi chamado desde o ventre da sua mãe. Ele é para mim um vaso escolhido. Não foi o que o Senhor disse a Ananias? Vai, que ele é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Toque em si e diga: eu sou um vaso escolhido. Você foi escolhido por Deus para fazer uma tarefa. Por isso vamos cumpri-la todos juntos, sim ou não? E por fim, veja João 15:16, por fim desta parte. Você medite nestes versículos, que isto vai ajudá-lo, vai edificá-lo. Quando a vontade de desistir bater à sua porta, vá ler estes versículos bíblicos, alimente-se deles. E se você se alimentar antes, quando a vontade de desistir vier, você já está vacinado. João 15:16 diz assim: não me escolhestes vós a mim. Olhe para mim, às vezes a gente não tem consciência disto. E é muito fácil ver nos testemunhos que às vezes se ouve. Aqui por acaso nunca ouvi ninguém dizer isso. Mas há uns anos atrás era comum ouvir-se assim, nos ciclos cristãos. As pessoas dizer assim: eu andei 20 anos no mundo, na droga, e um dia eu encontrei Jesus e a minha vida se foi transformada. Então, mas espera lá, quem é que andava perdido? Era você ou era Jesus? Então quem é que encontrou quem? Não foi você que encontrou Jesus, foi Ele que o encontrou a si. Foi Ele que o buscou e o achou e o salvou. Foi para isso que Ele veio, buscar e salvar o que se havia perdido. Então precisamos ter consciência disto. Você não se escolheu a si mesmo. Não, pastor, mas eu... Como assim? Então, mas eu sempre desejei servir no ministério. Mas esse desejo não veio de si próprio. Porquê que há pessoas que não desejam isso? Não sei. Mas eu sei o que está dentro do meu coração. E não foi eu que pus. Não foi eu que tive a ideia. Eu tinha outras ideias. Você é a mesma coisa. Não foi você que escolheu Jesus. Ouça, Ele salvou-nos quando nós nem sabíamos que estávamos perdidos. Ele amou-nos quando nós não queríamos ser amados. Ele buscou-nos quando nós não queríamos ser encontrados. Lavou-nos quando nós não queríamos ser limpos. Foi Ele que nos escolheu a nós. Temos de tomar consciência disto quando servimos a Deus, nas coisas que fazemos para Ele. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Está a ver? Não fomos chamados para qualquer coisa. Fomos chamados para dar fruto. E não é um fruto podre, é um fruto que permanece, saudável. Não é um fruto que cai com os primeiros ventos. Entendeu? É um fruto que permanece. E isso a mim fala-me de excelência, de servir com zelo, de servir com amor, com dedicação. Não fala de servir de qualquer jeito. Esse é o fruto que mal vem o primeiro vento, cai logo. Não. Eu? Não. Nem no mundo falavam assim para mim. Está na igreja, só, tudo uns hipócritas. Onde é que está o amor? Não há amor. Não sirvo mais. Dar a casa para um grupo familiar? Lamento muito. Já abusaram muito de mim e agora não há nada para ninguém. Isso foi um fruto que caiu com o primeiro vento. Jesus não chamou você para dar isso. Jesus chamou você para dar fruto que permanece. Sopra o vento que soprar, vem a tempestade que vier, você está inabalável, serve com o mesmo entusiasmo, serve com a mesma alegria, o mesmo zelo e a mesma dedicação. Pastor, mas vai ser difícil eu estar a horas domingo. Então porquê? Eu tenho uma festa de anos e vou chegar a casa às 3 ou 4 da manhã. Se você tem uma responsabilidade, cumpra. Dorme domingo à tarde.
Se você não pode cumprir essa responsabilidade, por qualquer razão, seja responsável. Telefone ao seu diretor ou combine com outro colaborador para fazer o seu serviço, para que o seu serviço seja feito e os santos sejam servidos. Isso é servir com dedicação e zelo. Amém? Então, Deus chama cada um segundo o seu propósito. E nós precisamos ter convicção disto, que o nosso chamado, diga o meu chamado, começou no coração de Deus. Manos, somos todos manos. Irmãos, ouçam uma coisa. Eu não tenho culpa de ter sido chamado ou de ter começado algures no tempo ou fora dele. Deus não está dentro do tempo. Começou no coração de Deus que eu, Augusto José Cerqueira de Sousa, nasceria em 24 de setembro de 67. Você já está a fazer contas, eu sei que não pareço. Não parece a idade que tenho. Na verdade, a minha idade são 32 anos. Nós brincamos com isto e tudo, mas ouça uma coisa, eu creio no poder das palavras. E na minha meditação diária, faz tempo, eu sempre confesso que o Senhor renova a minha mocidade como a da águia. Portanto, não é vaidade nenhuma, claro que eu digo com brincadeira, mas eu creio nisso. Ok? Quando eu vou lá fazer o exame e dá-me 32 anos, como idade biológica. Então, eu exorto vocês a fazer o mesmo. Fale. O Senhor renova a minha mocidade como a da águia, cada vez estou mais novo. Forte, vigoroso. Sim, diz que até na velhice darão frutos e serão viçosos. Amém? Isto é da idade. Caroço, qualidade qualquer homem. Moisés tinha 120 anos e nem precisava de óculos para ler. Entendeu? E Abraão sabe Deus e sabemos nós também porque está escrito. Então, ok. Então, dizia eu não tenho culpa, amados, de ter sido chamado ou ter começado no coração de Deus que eu teria o chamado que eu tenho. Graça para ministrar. Quando o Senhor em sonhos, com 15 anos, me falou e disse que me chamou não só para pregar, mas também para ensinar, eu apanhei um susto. Acordei e apanhei um susto. E pensei, não, isto é coisas da minha cabeça, eu ando a imaginar muito isto. Porque eu não sabia nada. E hoje ensinar é coisa que é como respirar. Deus capacita os chamados. Eu não tenho culpa disso. Foi o que começou no coração de Deus. Este é o propósito para a minha vida. Sim? Pronto. Agora, pense-me, o propósito de Deus para mim não é maior ou mais importante do que um que seja a ser um assistente. Ou está no vídeo, ou está no som, ou o que seja. Ninguém será recompensado por aquilo que o outro faz. Só seremos recompensados por aquilo que Ele nos deu para fazer e mediante a nossa obediência àquilo a que fomos chamados. Sim? Eu espero que não. Eu espero e por isso me esforço para ser obediente a Deus e cumprir e correr a minha carreira. Mas se eu não fosse obediente, uma irmãzinha, vamos dizer da intercessão, porque é um departamento que funciona e que as pessoas às vezes nem sabem que existe, que ninguém vê. Uma irmãzinha fiel em sua intercessão, no céu poderia ser muito mais galardoada do que eu. Porque ela foi chamada para fazer aquilo e obedeceu na íntegra. E eu fui chamado para fazer uma coisa e fiz pela metade. Mas isso não vai acontecer no nome de Jesus. Não, a irmãzinha vai ser abençoada e galardoada. Mas eu também, pela graça de Deus. Então, o seu chamado começou no coração de Deus. Você é um assistente, glória a Deus. Isso nasceu no coração de Deus. Aquilo que eu comecei a fazer lá atrás nasceu no coração de Deus. Lavar as casas de banho, passar o estrado a pano, ligar o som para o pastor pregar.
Mas não era tudo. E quem lhe diz assim que o que você faz hoje é tudo? Não é. Eu sinto no meu espírito este testemunho, este testemunho interior aqui, que há pessoas aqui, que aquilo que estão a fazer hoje não é para sempre. Há mais. Na verdade, a todos há mais, ok? Mas há pessoas aqui, dentro de pouco tempo, Deus vos dará uma unção diferente, que fará de vocês uma pessoa diferente, com capacidades diferentes para fazer coisas diferentes. Dentro do corpo e para a edificação do corpo. Aleluia. Corra mai teridiche de mocorodish. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Aleluia. Júlio, você prepare-se. Ok? Você prepare-se, porque eu vejo essa unção vir sobre si. Seja fiel no que você está a fazer agora. É muito provável, digo eu isto por mim mesmo, não pelo Espírito do Senhor agora, que vontade de desistir venha, provações venham, etc. Você deve resistir firme. Ok? Porque o objetivo do diabo é só desviar você do que ele mesmo vê no mundo espiritual a vir lá à frente, em sua direção. Ok? Faça como Elias, junto ao ribeiro de Querite. Você vai para junto ao ribeiro de Querite, porque a provisão está lá. A unção vai lá estar. Ok? Se você achar que tem uma ideia melhor e não vai para o ribeiro de Querite, vai para outro lado qualquer, a provisão não vai lá estar, a unção não vai lá estar. Eu sei que Deus pode abençoar em qualquer lado, mas Ele não vai fazer. Ele vai abençoar no lugar que Ele lhe deu para você estar. Glória a Deus. Rui, você é outra pessoa. Você e a Ana. Deus não investiu o que Ele investiu, é a corrida que vocês correram até aqui para passar tempo, porque, aleluia, não, faz parte de um treinamento, ok? Vocês não são filhos do vosso passado. Esqueça o passado, deixa o passado lá atrás. Deus faz coisas novas. Há coisas novas para a frente, ok? Glória a Jesus. Aleluia. É isso. Aleluia. Glória ao teu nome. Há mais duas pessoas aqui. Uma é você, Danilo. Há coisas, Danilo, que você precisa dar menos importância. Há coisas que você precisa dar mais importância, por causa daquilo que está lá à frente. Ok? Selecione as suas companhias. Companhias que o edifiquem, que acrescentem alguma coisa ao seu coração, para você ter que acrescentar também a quem o rodeia. Ok? E é tempo de buscar mais, consagrar mais, por causa do que está aí a vir, está aí a chegar. Ok? E Manuela, você é outra pessoa. Ok? Em breve virá uma unção diferente sobre a sua vida. Não sei daqui a quanto tempo. Certo? E fará de você uma mulher diferente. E você passará a fazer coisas diferentes também, para a edificação do corpo. E eu vou ficar muito contente com isso. Aleluia. Levanta a mão, Senhor, diga comigo, graças, Senhor. Glória a Deus, glória ao teu nome, Jesus. Tu és o Senhor, bendito é o teu nome. Amém. Agora, nem todos são chamados para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, mas todos fomos chamados para servir. Ministro significa servo, ministrar significa servir. Todos fomos chamados para servir. Eu sirvo aqui. E vou precisar que outras pessoas o façam. Deus vai levantar mais pessoas para o fazer. Ok? Agora, aquilo que você foi chamado para fazer, você não precisa de se autoconvidar. Isto estraga tudo. Eu tive pessoas que disseram assim, puseram a mão no púlpito aqui e disse, pastor, eu fui chamado para aqui. E eu pensei, para aqui? Eu disse, glória a Deus, é assim Deus chama e junta as pessoas. E ela, não, pastor, para aqui. E eu, para o púlpito. Disse, amém, glória a Deus, que bom. Tomara eu que todos fossem chamados para o púlpito. Davam mais descanso. Você não precisa de se autopromover. A sua oportunidade vai chegar e você vai estar preparado quando ela chegar. Seja para aqui, seja para outra coisa qualquer
que Deus chamou você para fazer. Amém? Agora, Deus tem um propósito para a nossa vida, mas a escolha é nossa. A resposta é nossa. Nós podemos responder ou não. Nós podemos obedecer ou não. Podemos cooperar com o Espírito Santo, cooperar com Deus, no sentido de realizar esse propósito ou não. Em 1 Coríntios 3:9, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então Deus coopera connosco e nós com Ele. Deus não faz a coisa sozinha. Deus faz a parte dele e nós temos de fazer a nossa. A nossa parte é a ação, é o ir, é o fazer, é o realizar. E isso torna possível cumprir-se o plano de Deus na nossa vida, o seu propósito. Amém? Não precisa abrir lá a Bíblia. Em Mateus 22:14, Jesus disse isto, sobejamente conhecido. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Qual é a diferença dos chamados para os escolhidos? Será que o Senhor não queria que todos os chamados também fossem os escolhidos? Certamente que sim, senão não os chamaria. Por que então muitos chamados, poucos escolhidos? Isto mostra que houve uma seleção. Eu recordo-me quando era miúdo, fui jogar nos iniciados, né, o futebol lá da minha terra. E ali vinham para aí 50 miúdos. E o treinador ia pondo um a jogar agora, formava duas equipas, ia pondo um a jogar aqui, saía outro, punha outro a jogar ali. O que é que você acha que ele estava a fazer? A selecionar cada um, o desempenho de cada um, o esforço, a dedicação. Alguns não tinham muita técnica, eu não tinha técnica. Mas tinha vontade, tinha força, corria. Então ele viu que o meu potencial seria mais proveitoso num certo lugar, numa certa posição do campo. E fui escolhido. Fiz parte da equipa 3 anos. Outros, ele dizia, pronto, vem para o ano. Para o ano a mais, aparece para o ano. E a gente sentia-se todo, mas foi escolhido. Foi escolhido, a gente até fazia uma peitaça. Cheguei a casa e disse lá à minha mãe, foi escolhido, sou jogador do Arcozelo. Aquilo era um orgulho. Íamos para a escola, a gente até andava assim cheio de estilo. Jogo no Arcozelo. E mostrava o cartão. Tinha gozo quando ia ver os jogos, o atleta não paga. Então eu chegava lá com os meus amigos, tirava o cartão, pode passar. Atleta, sou atleta do clube. Então há uma seleção, e a seleção não é Deus que a faz, ou quer dizer, não depende de Deus. Ele não faz distinção de pessoas, as pessoas é que se distinguem elas mesmas. Aqui na igreja, na maneira como nós servimos, distinguimos-nos a nós mesmos. Eu sei olhar e ver quem serve com zelo e de coração, ou quem faz com mediocridade. Porque quem faz com mediocridade nunca evolui. Foi isso que mandaram fazer, está feito. Recebeu um talento e enterrou. Quem faz com zelo e dedicação e excelência, aumenta, melhora, muda o que não está bem, implanta o que é correto, e o departamento cresce. E assim todo o corpo cresce. E é assim que nós servimos. Posso ouvir um amém? Diga, eu sou excelente e eu sirvo com excelência. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos orar em línguas um instante. Corre mai teridi panderi canderi de corolobiatas. Rafaba de kirino mocoros. Bosereniti kam, mariche kelerebi. Laran sandere li kete bashiri li biansoro. Laro faro bacore le mite quere di biria candas. Glória ao teu nome. Vamos baixar todos a nossa cabeça. Você lembra-se antes como era lá atrás? Você lembra? Eu também lá estava. Íamos a todas as reuniões. Qual novela, qual futebol, qualquer.
Nós queríamos era servir a Deus, ouvir a palavra. Lembra-se? Se calhar você era uma daquelas pessoas que estavam na fila 2 horas antes da reunião começar. Eu também lá estava. Não estava na fila, mas estava na igreja. Íamos aos grupos familiares, não faltávamos. Quarta-feira estávamos lá. Toda a gente saía da sua casa para ir a um grupo familiar. Você lembra-se, não é? Você estava lá. Quando o pastor falava uma oferta especial para as divisórias, ainda me lembro disso, as divisórias dos escritórios, toda a gente dava o seu melhor com alegria. Havia pessoas até nem foram de férias para dar para as novas instalações, quando foi o tempo das novas instalações. Não só deram o seu subsídio de férias, como até foram para lá trabalhar, a cartar baldes de massa, a pintar as paredes e a eles também. Lembra-se? Eu lembro, eu estava lá também. Eu vi. Quando se marcava uma reunião de oração, a sala enchia. Toda a gente lá para orar. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu agora? E você que está a assistir este vídeo também, a pergunta é para si também. O que é que aconteceu agora? Pertence a você à igreja que pertences? Ai, pastor, não, é que não pode ser, estou muito cansado. Não, o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que você começou a dar valor a outras coisas. Começou a tomar outras opções e a deixar as coisas de Deus para trás. Sempre temos argumentos para não fazer o que não queremos fazer. Mas eu digo a vocês esta noite que é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Deus jamais pedirá para você fazer alguma coisa que vá destruir a sua família, que vá destruir outros bens que Ele lhe deu. Jamais Deus pedirá isso. Não fique com medo disso. Quando Deus nos move, nos guia, dá sempre tudo certo. Mas isso não depende de Deus, é a nossa resposta. É a nossa atitude que tem que mudar. Glória ao teu nome, Jesus. Baixe a sua cabeça. Fale com Deus sobre o assunto. Ok? Eu não vou dizer nenhuma oração para você fazer. Você que assiste este vídeo também. Onde você se encontra, fale com Deus sobre esse assunto. O que é que aconteceu? Porque você perdeu a temperatura? O que é que você deixou entrar em seu coração que lhe roubou a alegria de servir? Fale com Deus sobre o assunto. Aleluia.